Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Roberto e eu fui convidado pelo Grupo Ser Educacional para participar desse projeto maravilhoso de webséries, fique ligado, sobre crimes sexuais. Hoje iremos conversar sobre os crimes sexuais no esporte. Fique com a gente! Bom pessoal, voltamos. Estou aqui, eu, José Roberto, com a doutora Laura e a doutora Viviane, para conversar um pouco sobre os crimes sexuais envolvendo a esfera do esporte. No caso em questão, a gente vai usar como exemplo a situação, ou um caso que aconteceu da nadadora Joana Maranhão. Não é? Ela participou das Olimpíadas, é uma pessoa que se destacou no esporte e que em algum momento de sua vida, ela alega que sofreu uma violência sexual durante os treinamentos e sua preparação para as competições. E eu já começo passando a palavra para nossas convidadas, perguntando como se caracteriza a violência sexual? Olá, José Roberto. Olá, doutora Viviane. Para mim é um prazer fazer parte desta websérie Fique Ligado. E dando início às nossas discussões sobre crimes sexuais, é possível que a gente visualize referidos crimes como incluídos no nosso Código Penal referente ao título da liberdade e dignidade sexual. São bens caros ao nosso Estado, são bens caros às mulheres, homens, crianças e adolescentes e que merecem essa discussão. Então, neste caso, a gente consegue visualizar que os crimes sexuais, eles não acontecem apenas quando a gente tem a identificação de uma conjunção carnal. A prática também de atos libidinosos por alguma pessoa que seja considerado um ofensor, um agressor, também pode influenciar na caracterização de referidos crimes. Doutora Viviane, como é que na psicologia a gente consegue entender essa violência sexual? Olá, a minha contribuição ela vai se dar mais no setor do trauma, como que a gente pode ressignificar, como é encarada a cura para a psicologia, porque é muito relativo, né? A gente vai trabalhar mais sobre ressignificação, sobre resiliência e também o que pode estar fazendo com a vida dessa pessoa, o que ela vai acarretar aí para sempre e o que pode ser mudado. Né? A gente vai trazer contribuição sobre isso. Perfeito. E como é que vocês conseguem perceber os traços de casos em questão, não é? Como é que a gente pode notar no dia a dia? Porque isso acontece tanto com adolescentes como pessoas adultas. Mas como, no caso dos adolescentes, há uma dificuldade em se expressar, como nós podemos perceber esses casos, ou uma possibilidade, ou um alerta, não é? Para um caso de uma violência sexual ocorrendo? Doutora, como é que a senhora pode nos dar uma ajuda nisso aí? Infelizmente, é muito difícil ter uma percepção específica de um abusador. A gente vê isso no contexto familiar, casos incestuosos, e é muito difícil. Então, assim, a atenção ela deve ser sempre, sempre, né? O caso da Joana, quando tinha 8 anos, né, que teve esse abuso, né? Quanto tempo essa criança fica exposta sozinha? Essa mãe está presente, esse pai está presente, tem mais pessoas averiguando. Então, assim, o abusador é difícil de ser identificado. Então, é preciso que nós mantenhamos sempre um alerta. Alerta enquanto profissionais, alerta enquanto pais. Não tem isso de confiar, porque é o melhor treinador, é o melhor no setor religioso. Aonde for, nós precisamos ter a nossa alerta sempre. Está sempre presente. Né? Então, o psicopata, por exemplo, ele não vai deixar rastro, né? Ele vai ser galanteador, ele vai ser uma pessoa muito carismática, mas uma hora ou outra ele vai cumprir a sua finalidade. Cabe a nós, enquanto pais, enquanto responsáveis, estar sempre no sentido de alerta. Fazer aquela parte que não pode ser dada a ninguém. Não é porque está com um bom treinador que eu vou abandonar meu filho ali. Eu tenho que ver como é que foi. Não é porque é o melhor médico também. Né? Então, está sempre ali. Nunca pode ser consultado sozinho, sempre tem que estar presente e vendo também como essa criança reage. É muito importante o diálogo. A criança, sim, vai apresentar comportamentos específicos. Vai haver mais choro, vai haver nota baixa, vai haver medo, vai haver uma mudança comportamental. Então, a criança vai dar
sintomas que algo está acontecendo. O abusador não. Então, cabe a nós sempre o alerta. Doutora Laura, a legislação brasileira ela é um pouco opaca no sentido de fato, coibir a violência sexual. Como você vê essa legislação hoje no Brasil? Então, José Roberto, realmente a nossa legislação é um pouco complicada com relação a isso. E desde 2009 a gente tem passado por algumas alterações legislativas no que concerne à tentativa de atualização dos crimes sexuais. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem com relação aos referidos crimes é no que concerne a realização de uma prova, por exemplo. A prova, a gente consegue perceber que os crimes sexuais, normalmente, né, no entendimento popular, seriam crimes que deixariam vestígios. Mas seja em razão da natureza do delito, seja em razão da personalidade da criança ou do adolescente, seja em razão do decurso temporal também, são crimes que, muitas vezes, eles são investigados com um lapso temporal muito alongado. Então, uma das grandes dificuldades que a gente tem com relação à existência desses crimes sexuais é realmente a realização dessa prova, porque a palavra da vítima passa a ter uma força extraordinária. Claro, serve de vértice realmente para a confirmação das demais provas, mas essas provas, elas realmente vão se angariar à palavra dessa vítima, que passa a ter uma relevância muito grande. Claro, existindo outras vítimas, existindo uma prova testemunhal, que também fica um pouco difícil de ser confirmada, a gente tem grandes barreiras realmente na nossa legislação para a configuração desse delito, do que vem a ser a conjunção carnal, do que vem a ser a prática de atos libidinosos, que vem, então, a se confirmar com o conjunto probatório que seja necessário para uma eventual condenação. Uma das coisas que eu tenho muita preocupação é quando uma pessoa vítima de violência sexual, ela tenta ir aos poderes públicos, ir para as instituições, tentar denunciar, não é? E eu fico preocupado. Como é essa recepção de uma pessoa vítima de violência? Como deve ser essa acolhida, doutora? Como a psicologia pode ajudar nessa acolhida? É muito difícil para a vítima, porque uma vez que você já traz isso de realidade para você, é um passo para a cura. Até então você quer fugir daquilo, o cérebro também ele tem um escape. Quando é muito pequeno, a criança não sabe se tudo aquilo foi verdade, o que aconteceu realmente, porque é muito difícil, né? No caso, o treinador, no caso da Joana, era uma pessoa de confiança que estava sempre ali. E muitas vezes uma figura até de pai. Eu levo, eu cuido, eu busco, eu te ajudo a vencer, esse é o teu sonho. Então, é muito difícil para ela, porque ela tem que sentir a raiva pelo que aconteceu com ela, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa é importante, uma figura positiva. No caso do pai, o pai é aquele que dá o presente, é aquele que leva comida para casa, é aquele que põe para dormir, e a criança ela não sabe o que ela está sentindo. Eu posso sentir raiva pelo meu pai, pelo treinador, pelo tio, e é difícil. Então, até ela se organizar internamente, que muitas vezes não está organizada, o ato de falar e não ser acolhida constitui-se assim um Titanic de emoções, né? Infelizmente, ela não vai ser acolhida como deve. Seria muito bom que sempre tivesse ali um psicólogo da área para poder estar recebendo, porque nem a pessoa em si sabe o que está acontecendo com ela, dirá o outro que vai ouvir que não tem esse preparo. Mas o ato de falar, ele antecede a cura. É muito importante. Se não falar, fica uma criança que vai virar um adulto com seus traumas internos e vai repercutir em cada relacionamento. Doutora Laura, como é que a senhora vê, já que a senhora é advogada, com vasta experiência, o acolhimento pelas instituições do judiciário e da polícia? Como funciona esse acolhimento? A senhora acha deficiente? A senhora acha complexo? Como deve ser feito? Hoje, esse acolhimento, infelizmente, tem sido muito deficiente quando a gente fala, por exemplo, de equipamentos de segurança pública, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública também. Seja porque a gente está falando de escassez de recursos públicos para realmente o investimento, quando a gente fala dessa oitiva qualificada,
seja por falta de uma formação realmente em direitos humanos de determinados profissionais. A gente passou por algumas alterações também legislativas nesse sentido, com a intenção de se evitar uma revitimização. O que é se evitar uma revitimização? É fazer com que essa criança, adolescente ou quaisquer vítima de crimes sexuais, elas não precisem ser ouvidas a todo instante para fazer com que essas lembranças não façam um mal psicológico a essa vítima. E a gente não consegue perceber isso no dia a dia do nosso Poder Judiciário como um todo. A gente tem uma vítima que vai ser ouvida pelo agente, posteriormente ela vai ser ouvida novamente pelo delegado, posteriormente ela é ouvida pelo defensor público, pelo juiz na audiência, e isso faz com que a gente consiga identificar uma revitimização institucionalizada do nosso próprio Estado, que deveria, na verdade, ser um dos agentes, né, a evitar esse tipo de situação. Quando a gente fala realmente da formação desses servidores públicos, no sentido de priorizar a vítima, não apenas como um objeto de prova, mas como um sujeito de direito inserido naquele contexto de violência, a gente passaria a ter, então, uma outra oitiva realmente qualificada, que pudesse ter realmente o auxílio de psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, que pudessem realmente proteger essa vítima para não provocar um novo trauma nessa pessoa. Fique ligado. Voltamos com o nosso episódio sobre crimes sexuais com a doutora Laura e a doutora Viviane. Fique comigo.